E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo. Eu me chamo William Oliveira Bonfim, sou aluno de Letras da Universidade Federal de Sergipe. E hoje nós vamos falar sobre a centro-esquerda, a esquerda e a extrema-esquerda. Mas para dar início ao vídeo, é preciso que vocês entendam como esses termos surgiram. Então bora lá. Para entender como esses termos surgiram, a gente precisa voltar lá na Revolução Francesa, em 1789, né? A Revolução Francesa que durou aí 10 anos, de 1789 a 1799. E o que acontece? Lá no ápice da Revolução Francesa, quando ela realmente teve início, né? A gente sabe que a França era governada por um rei absoluto, por uma monarquia absolutista. Ou seja, era um rei que governava a França, e ele governava a França sem Constituição Federal. Não tinha uma lei dizendo, ele tem que fazer isso ou isso. Ele governava como ele queria. Era uma monarquia absolutista. E aí, existiam dois grupos, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos era aquele grupo de pessoas que sentava à esquerda do rei, defendendo mudanças no sistema, defendendo a redução das desigualdades sociais. E os girondinos era aquele grupo de pessoas que sentava à direita do rei, defendendo que o sistema continuasse daquela forma, não queria que mudassem, enfim. Um pequeno resumo. Os jacobinos eram aqueles que sentavam à esquerda do rei, por isso hoje a gente tem aí o termo esquerda. Os girondinos eram aqueles que sentavam à direita do rei, por isso que nós temos aí hoje o termo direita. Mas quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas entendem que só existem a esquerda e a direita. Mas não. Também tem o centro, tem a centro-esquerda, aí assim vem a esquerda, a extrema-esquerda, também tem a centro-direita, a direita e a extrema-direita. Mas bora lá. Hoje, o vídeo de hoje é sobre a centro-esquerda, a esquerda e a extrema-esquerda. Como exemplo de centro-esquerda, nós temos alguns partidos. Eu vou destacar três para vocês. O PDT, o Partido Democrático Trabalhista, né, do Leonel Brizola. Temos o PSB, o Partido Socialista Brasileiro. E temos o PT, o Partido dos Trabalhadores, né? Esses três partidos, por exemplo, são de centro-esquerda. O que é a centro-esquerda? A gente sabe que a esquerda e a extrema-esquerda vão defender o socialismo, ok? Esquerda e extrema-esquerda defendem o socialismo e defendem o fim das desigualdades sociais. A centro-esquerda também defende o fim das desigualdades sociais, defende programas sociais como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, assim como a esquerda e a extrema-esquerda também defendem. A diferença é que entre a centro-esquerda e esquerda e extrema-esquerda é que a centro-esquerda não é radical. A extrema-esquerda é radical. Eu vou explicar o porquê. A centro-esquerda é a favor da redução das desigualdades sociais, é a favor de programas sociais sim, e é a favor da intervenção do Estado. A centro-esquerda defende que o Estado deve sim intervir. Ele precisa intervir na economia para reduzir as desigualdades sociais, é a favor da criação de programas sociais também. Enfim, a centro-esquerda defende que a pobreza, né, a extrema pobreza, realmente seja reduzida. Ok. Só que a centro-esquerda defende isso da seguinte forma. Eles não são a favor do socialismo. Eles não querem socialismo, né? Ou seja, tomar meio de produção, estatizar tudo, sabe? Revolução socialista, guerrilha, pegar em arma. A centro-esquerda não. A centro-esquerda não defende isso, de forma alguma. O que a centro-esquerda defende? A centro-esquerda defende reformas para reduzir as desigualdades sociais, mas essas reformas elas devem acontecer dentro do próprio sistema capitalista. Vocês estão entendendo? A centro-esquerda não é a favor do socialismo. Eles são a favor, sim, da redução das desigualdades sociais, mas eles querem fazer isso dentro do capitalismo. Eles não querem acabar com o capitalismo. Eles acreditam que fazendo reformas dentro do sistema capitalista é possível reduzir a desigualdade social no Brasil. Não é a favor do socialismo. Qual é a diferença? A extrema esquerda, né? Exemplos de extrema esquerda no Brasil. Nós temos o PCO, que é o Partido da Causa Operária. Temos o PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e temos o PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade. Esses três partidos são partidos de extrema esquerda. Qual é a diferença da centro-esquerda para a extrema esquerda? Enquanto a centro-esquerda
quer realizar reformas dentro do sistema capitalista, a extrema-esquerda não. A extrema-esquerda quer acabar com o capitalismo para implementar o socialismo. Porque a extrema-esquerda diz o seguinte, que o capitalismo, o problema do capitalismo é estrutural, sabe? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se tem uma casa e essa casa tá caindo nos pedaços, tá horrível. Se você passar uma lata, você pintar a casa, deixar ela bonitinha e tudo, não vai resolver o problema da casa, porque o problema é estrutural. Se a casa tá caindo nos pedaços e você vai lá passar uma tinta, fazer alguma coisa para deixar bonitinha, não vai adiantar. Porque a casa vai cair de todo jeito. Porque o problema da casa é a estrutura. Ou seja, o que é que tem que fazer com a casa? Tem que derrubar a casa e construir outra, né? A extrema esquerda vai nessa linha. Eles acreditam que o problema do capitalismo é estrutural, que não adianta ficar fazendo reformas dentro do sistema capitalista, que logo tudo volta a ser como antes, com várias desigualdades sociais. Porque eles acreditam que o problema não é... Eles acreditam que o problema do capitalismo é o próprio capitalismo, que o sistema é o problema. Então eles são a favor que esse sistema tem que ser derrubado e implementar o socialismo. Ok? Aí, o que acontece? A extrema esquerda defende a estatização dos meios de produção, né? São contra as privatizações. Ou seja, tudo que o capital, que a direita, que a centro-direita, né, tudo que eles são favoráveis, a extrema-esquerda é contra. Tá? E a diferença da centro-esquerda para a extrema-esquerda. Porque a centro-esquerda não quer acabar com o capitalismo. Eles querem fazer reformas dentro do sistema capitalista para reduzir as desigualdades sociais. Só que a extrema-esquerda já pensa diferente. A extrema-esquerda defende que o problema do capitalismo é estrutural e que ele tem que ser derrubado e assim implementado o socialismo. Ou seja... em resumo, a centro-esquerda não defende o socialismo, defende algumas mudanças dentro do sistema capitalista, com algumas reformas. A esquerda, ela defende o socialismo, mas um socialismo com democracia. Vamos lá, alguns partidos de esquerda, eles falam o seguinte, que são a favor do socialismo, mas que esse socialismo não vai ser alcançado como, por exemplo, as experiências que nós temos hoje em dia, como, por exemplo, a Revolução Chinesa, a Revolução na Coreia, a Revolução Cubana, né, com o Fidel lá, o Che Guevara, o Raul Castro, e nem como a Revolução Russa, né, lá o Lenin, o Trotsky, o Stalin, não. A esquerda diz que que eles conseguem chegar ao socialismo através das vias democráticas, ou seja, através de eleições, né? A gente não sabe se isso dá certo ou não, porque nunca na história do mundo alguma experiência socialista chegou ao poder através das vias democráticas, né? Sempre foi através da revolução socialista, né? Através da ditadura do proletariado. As pessoas pegarem armas para derrubarem o regime, né? Temos as famosas guerrilhas, como por exemplo a guerrilha do Araguaia, né? Aqui no Brasil, lá na época da ditadura, que os guerrilheiros, enquanto a maioria queria restaurar a democracia no Brasil, mas alguns realmente defendiam o socialismo. E o que acontece? A extrema-esquerda não defende o socialismo, mas não defende socialismo com democracia. Porque agora sim, a extrema-esquerda vai nesse pensamento que eu acabei de falar. A extrema-esquerda acredita que tem que pegar em armas, tem que derrubar o capitalismo, sabe? Revolução mesmo, sanguinária. A extrema-esquerda defende socialismo sem democracia. A esquerda defende socialismo com democracia. Eles dizem que é possível chegar ao socialismo através das vias democráticas. E a centro-esquerda defende mudanças dentro do sistema capitalista, mas não são a favor do socialismo. A centro-esquerda ela se aproxima mais ali da social-democracia, mas não são a favor do socialismo. Ok, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês.